Sabe aquela sensação de que o tempo está escorrendo pelos dedos? Que os dias vão passando um atrás do outro e a vida parece que entrou no piloto automático? Pois é, vamos entender de onde vem esse sentimento. É um sentimento bem comum, né? Os dias se misturam, as semanas voam e quando a gente vê, tá só reagindo, esperando as coisas acontecerem em vez de fazer acontecer. É como se a vida estivesse acontecendo pra nós e não por nós. Então, esse estado tem um nome. É uma armadilha em que muitos de nós caem, às vezes sem nem perceber. E o nome dela é tempo morto. Pensa só, sabe aquela reunião que podia ter sido um simples e-mail? Ou aquela hora que a gente passa rolando o feed do celular sem nem ver direito? Isso é o tempo em que estamos apenas esperando. Esperando a reunião acabar, esperando o fim de semana chegar, esperando a tal da inspiração aparecer. É um estado de total passividade. E aqui está o ponto crucial. Tempo morto não é a mesma coisa que descanso. Descansar é uma escolha, uma coisa que a gente faz de propósito para recarregar as energias. Já o tempo morto, ele faz o contrário, ele nos drena. É aquele tempo que, quando acaba, deixa uma sensação de vazio, sabe? De tempo que foi jogado fora. Mas calma, existe uma alternativa, e ela é muito poderosa. É uma escolha que pode transformar completamente a nossa experiência do tempo. A escolha de acionar o que a gente chama de tempo vivo. A grande sacada aqui, e esse slide mostra isso muito bem, é que a diferença não está na situação em si, mas na nossa atitude. O mesmo momento pode ser tempo morto ou tempo vivo. A escolha é toda mental. É a diferença entre simplesmente deixar o tempo passar e fazer o tempo trabalhar a nosso favor. O autor Robert Greene, que foi quem criou esse conceito, explica isso de um jeito brilhante. Um trabalho que parece um tédio pode ser tempo morto se a gente só fica de olho no relógio esperando da hora de ir embora. Ou ele pode virar tempo vivo se a gente usa esse período para observar, para aprender como as coisas funcionam ali, para estudar uma coisa nova nos intervalos. A situação é a mesma, o que muda tudo é a nossa mentalidade. E um ponto bem importante, a ideia não é virar um robô e otimizar cada segundo do dia, não é sobre hiperprodutividade. O objetivo é bem mais profundo. É sobre resgatar a nossa agência, o nosso controle sobre aqueles momentos entre uma coisa e outra da vida. É sobre parar de jogar fora, sei lá, 20% do nosso dia, que no fim da vida podem somar décadas. Tá, mas se a escolha parece tão clara, por que é tão fácil a gente cair no tempo morto? Bom, a resposta está num obstáculo que todo mundo carrega dentro de si, o nosso próprio ego. O ego tem um poder bem perigoso. Ele mistura a nossa identidade com os nossos resultados. Quando a gente acerta, ele chega no nosso ouvido e fala, eu sou o sucesso. Mas quando a gente falha, ele grita, eu sou um fracasso. E essa definição paralisa a gente. Com medo de sermos definidos por uma nova falha, a gente prefere não fazer nada. A gente fica passivo. E aí, claro, cai direto no tempo morto. Mas o que acontece quando alguém, na pior circunstância que dá para imaginar, escolhe exatamente o contrário? Vamos ver um exemplo histórico que mostra o poder absurdo do tempo vivo. Com 21 anos, Malcolm X se viu num cenário desolador. Uma década inteira trancado. Essa é a definição de uma situação de tempo morto forçado, não é? Parece um beco sem saída. Ele poderia ter simplesmente deixado o tempo passar, um dia depois do outro, só esperando a liberdade. Mas a escolha que ele fez acabou definindo o resto da vida e o legado dele. Malcolm X escolheu o tempo vivo. Ele transformou a cela dele numa universidade. Ele não podia controlar as circunstâncias, mas podia controlar a própria mente e as suas ações. Ele usou cada segundo daquele tempo para se reconstruir, para aprender, para crescer. E essa é a lição poderosa. A história dele mostra que não são os problemas, as adversidades, que definem quem a gente é. O que realmente importa é como a gente reage a elas. Essa é a única coisa que está de fato sob o nosso controle. É a escolha entre a paralisia do tempo morto e a ação do tempo vivo. Certo, o exemplo do Malcolm X é gigante, é monumental. Mas como é que isso se aplica no nosso dia a dia? No trânsito, na fila do banco, nos momentos de tédio? Vamos ver como trazer isso para a nossa realidade. A ferramenta para a gente sair do piloto automático é, na verdade, incrivelmente simples. É uma pergunta que a gente pode se fazer várias vezes por dia, sempre que a gente se pegar só esperando. É uma pergunta que força a gente a fazer uma escolha consciente. A pergunta é essa, simples, direta e muito poderosa.
Este momento, agora mesmo, enquanto essa análise termina, é tempo vivo ou tempo morto? A escolha, como sempre, é nossa. Entre no nosso canal e aprenda mais sobre os biohacks que irão mudar a sua vida. Até o próximo vídeo!